Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos ao nosso Vista Pátria Notícias de hoje, dia 5 de julho. Lira e Lula sem votos para poder aprovar a reforma tributária que está dando o que falar. Você verá a briga, a verdadeiro cabo de guerra em Brasília que está acontecendo por conta essa tentativa de atropelo de Arthur Lira e Lula. Paulo Gonet assusta petistas. Após ser criticado por presidente do Uruguai, Lula minimiza a perseguição política na Venezuela. Ministro multa advogado que pediu a anulação do julgamento de Bolsonaro. Prefeito do Rio toma chamada de senador. Bolsonaro faz parada no meio do povo e general segue o exemplo do chefe e sai em viagem pelo mundo. E Joe Biden, mais uma vez, é visto numa situação deplorável. Tudo isso agora no seu Vista Pátria Notícias. Pessoal, lembrando você que é novo aqui no canal, nós fazemos um apanhado de notícias todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, não é todos os dias. E você pode se inscrever aí embaixo agora para poder ficar antenado. Você que já acompanha o meu trabalho, quer colaborar conosco, você tem o Pix aí embaixo ou a conta corrente que você pode fortalecer esse trabalho de jornalismo independente. Então, se você está me assistindo e puder ajudar, você pode colaborar para crescer ainda mais esse canal. Além de compartilhar e deixar o seu like, obviamente. Vamos às entranhas de Brasília. Arthur Lira e Lula, que estão jogando juntos dessa vez, não tem votos para poder aprovar a reforma tributária. E qual é o problema aí? O problema é que essa falta de votos está vindo justamente do bloco do Lira. Assim, o bloco que dá sustentação ao governo, até que está mais homogêneo para poder aprovar essa reforma. Mas o blocão do Lira, aquele que é presidido pelo deputado do PSB, aquele blocão, vocês lembram? Já falei muito disso aqui no canal. Esse blocão não tem voto suficiente. E Bolsonaro, foi para cima, está agindo ativamente contra essa reforma. E isso tem causado ali uma falta de votos, não Bolsonaro necessariamente, mas a falta do debate. É uma matéria que veio no dia 22 de junho para ser aprovada agora, na primeira semana de julho. Uma matéria que vai mudar completamente como são cobrados impostos no Brasil. Eu trouxe um vídeo aqui de um agricultor que ele explica detalhadamente, assim, de maneira muito rápida, a gravidade dessa reforma tributária. Vamos assistir 2 minutinhos, assista que é importante para você entender a gravidade dessas mudanças que estão sendo propostas sem comissões, sem debate, sem ajuste. É toque de caixa. Vamos dar uma olhada. Olá, meus amigos, sou Fernando Cadori, estou aqui para falar com você, produtor rural, até cidadão que trabalha no campo, ou mesmo pais de famílias que ainda não entenderam o significado da reforma tributária que está sendo tão discutida nos últimos dias. Que está em discussão na Câmara dos Deputados a PEC 45, projeto que altera a Constituição Federal e unifica 5 impostos, 3 federais e mais o ICMS e o ISS. Mas o que eu tenho a ver com isso, a pergunta? Para o cidadão de baixa renda, há uma promessa de cashback. O que quer dizer isso? É um termo em inglês que significa que o governo devolverá os impostos que você pagar nos produtos que comprar no supermercado. Por exemplo, o que faltou te dizer é que para te dar esse cashback, o governo irá taxar a cesta básica. Produtos que hoje são desonerados e até isentos, e que mesmo assim já pesam demais nas despesas das famílias. Segundo a Associação Brasileira dos Supermercados, meus amigos, o aumento dessa carga tributária sobre a cesta básica será em torno de 60%. Imagina o impacto disso numa família, Então, para o produtor rural, que hoje já contribui com os tributos através da compra de insumos, antes da porteira e até na venda de produtos para trade, depois da porteira que a gente fala, após essa reforma, teremos a obrigatoriedade de gerar um boleto mensal e pagar esses impostos diretamente ao fisco. Aí a gente se pergunta, e aqueles tributos que estão embutidos, por exemplo, nas máquinas, nos insumos, que obviamente são repassados ao produtor? A resposta é, continuarão existindo exatamente da mesma forma. A tese da reforma tributária
é que as empresas irão repassar a redução da carga tributária delas para os produtores em forma de acréscimo na compra dos produtos, ou seja, nós não podemos acreditar nisso, né? Quem vai deixar de ter lucro, né? A Frente Nacional dos Prefeitos, que gera 74% do PIB do país, pediu que a reforma seja melhor discutida, né? Os governadores também estão reclamando, com muita razão, que a reforma tirará a capacidade e autonomia de investimento dos estados, principalmente dos estados que são produtores primários, como o nosso Mato Grosso, né? Perdendo, logo nos primeiros anos, aí, talvez a capacidade até de deixar a folha de pagamento em dia e os investimentos nas estradas. Os governadores também temem o retorno daquela peregrinação a Brasília, quando iam com o pires na mão para pedir recurso para o governo federal. A gente conhece muito bem esse período. Será que nós queremos retroceder? Por isso, meus amigos, produtores ou não, cidadão de maneira geral, que assiste esse vídeo, nós precisamos, né, debater melhor. É desejável que busquemos sempre melhorar o ambiente tributário brasileiro, mas o que não podemos aceitar é que um texto que mexe tanto com as nossas vidas seja apresentado no dia 22 de junho e aprovado no início de julho, como querem os deputados do grupo de trabalho da reforma. Isso mexe com a vida do cidadão brasileiro. E você, o que pensa dessa discussão acelerada? Concorda em pagar mais impostos sobre a comida, esperando que o governo te restitua em breve? Vamos procurar nos informar sobre o tema e não deixar de nos manifestar com os parlamentares de cada estado, de cada lugar. É um tema que preocupa e afeta toda a população brasileira. Um grande abraço a todos. Como eu falei para vocês, né, é muito bem explicado aí, inclusive já vale o seu like, né, isso aí. O presidente Jair Bolsonaro, ele falou hoje novamente sobre essa reforma, a qual ele chama da reforma da discórdia. A PEC da reforma tributária cria também um IPVA ecológico, um acréscimo no caro IPVA que todos já pagam por seus veículos, que será progressivo de acordo com a emissão de carbono de cada modelo de carro. A partir da reforma, caso aprovada, também pagarão IPVA ecológico as embarcações e aviões. Temos hoje um governo sem limites para criar ou majorar impostos, como a curva de Laffer, como se a curva de Laffer tivesse superados os livros de economia. E o presidente continua: com tantas insanidades, a PEC merece um só destino: o arquivo da Câmara. Jair Bolsonaro. Bolsonaro descendo a lenha nessa PEC. Agora, quem não está descendo a lenha na PEC e apareceu ontem ao lado de Haddad foi o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas disse que concorda ali com 95%, sendo que o presidente Jair Bolsonaro está falando para arquivar e o Jair Bolsonaro aparece ao lado, o Tarcísio de Freitas aparece ao lado de Haddad, indo contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Eu acho que está muito fácil com o seu entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. O Tarcísio de Freitas se posiciona aí de maneira muito mais favorável a essa PEC. E vejam só, prefeitos do governo, Eduardo Paes, Rio de Janeiro, prefeito da base do Lula, prefeito que é aliado do Lula, está indo contra a isso também. Vamos ver, ontem teve uma frente dos prefeitos, né, que fez uma declaração, estão também trabalhando para o adiamento dessa PEC. Vamos dar uma olhada no que falou Eduardo Paes, hein, que é aliado do Lula. Vamos ver. O problema está no ICMS e nos tributos federais. A União, com a Constituição de 88, para aumentar a carga tributária naquilo que não dividia com estados e municípios, acabou por criar um manicômio tributário, que é o que nós vemos hoje. E a grande mudança que nós vemos nesse momento é o maior retrocesso institucional da história brasileira, que é incorporar e tirar uma parte da autonomia dos municípios, que foi uma conquista da Constituição de 88. Nós estamos voltando ao modelo, que é o modelo de um Brasil autoritário, centralizador, em que tudo se resolvia vindo a Brasília. E não é certamente esse o país que nós queremos. Somando-se ao Eduardo Paes, aí também tem o Ronaldo Caiado,
que chamou de coisa de venezuelano essa reforma aí que está sendo apoiada pelo Tarcísio. Vamos dar uma olhada. Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto com um absurdo como esse chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado e criar um conjunto de forças com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é o presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou, eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Eu acho que é cláusula pétrea o Pacto Federativo. Não se admite de maneira nenhuma, tá certo? Na tese de que nós devemos simplificar, que realmente retire daquilo que é 100% e dado pela Constituição brasileira, prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse Conselho Federativo, é algo que realmente espanta todos nós, principalmente eu como parlamentar, que fui a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre o meu estado, sobre as prefeituras do país. Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação. Se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa? Então, o governador Caiado também indo contra essa reforma gravíssima, e o presidente Jair Bolsonaro, ele prega aí que seja arquivado. A reforma, inclusive, né, tem um outro texto de reforma tributária, né, já tramitando, mas eles estão dando preferência para esse. E só quem sabe, só quem debateu isso aí foi o tal do grupo de trabalho, do Haddad com o Lira. O restante dos deputados nem tem noção do que tem ali. Eu li aqui, e o agricultor aí explicou para vocês, alguns pontos. Tem muito mais coisa aí. Essa reforma é muito mal feita. É a pior proposta de reforma tributária feita em toda a história do Brasil. É um horror. E estão com uma pressa danada de empurrar isso goela abaixo. Os deputados não conhecem o assunto. Foi feito um grupinho fechado. Isso não foi discutido com a sociedade. E eu não sei por que essa pressa toda. Ou o governo está morrendo de vontade de arrecadar mais e vai aumentar preço de alimento, vai aumentar preço de escola, o setor de serviços vai ficar muito prejudicado. E eu espero que, sinceramente, os deputados não votem isso essa semana. Não há razão para essa pressa. Não há razão nenhuma. E ninguém diz claramente qual será a alíquota. Quanto é que vai ser a alíquota do tal do imposto sobre bens e serviços? Ninguém diz. É um salto no escuro. Uma coisa muito mal feita. Tem a questão do CARF também, que está fazendo com que os deputados não avancem com essa matéria. E a pressão popular quanto a isso cresce a cada momento. Os deputados estão reclamando, os prefeitos estão reclamando, como você viu aqui. A gente não está falando de um prefeito de oposição, a gente está falando de um prefeito aliado do Lula, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para vocês terem noção do tamanho da bomba que é essa reforma que querem impor à população. Então, realmente, não dá para passar. E se? Como é que resolve, então, Alan? O que a gente faz? Os deputados têm que trabalhar para não colocar isso em pauta. Como é que o Lira falou? O Lira disse que vai colocar em pauta se conseguir maioria para aprovar. Então, se não tiver maioria, não tem votação essa semana. Se não tem votação essa semana, fica adiado para a semana que vem, que já não vai ter mais ninguém em Brasília, já é praticamente o recesso, e aí fica para agosto. Inclusive estão brincando, né? Fica para agosto, agosto de Deus. Porque se não passar agora, o governo sabe que não vai passar depois. Porque aí a matéria vai ter sido muito mais debatida pela sociedade e isso aí não tem chance de emplacar. Só tem chance de passar sim, desse jeito, a toque de caixa. Só quem está apoiando isso aí são os industriais que apoiaram Lula. São aqueles industriais que apoiam Lula. O setor de serviço vai ser completamente prejudicado com essa nova reforma tributária do PT e ainda mais com esse Conselho Federativo, uma espécie de soviete, né, que vai coordenar. Então o Caiado explicou muito bem essa questão. É não para essa reforma. Não há
concessões como quis fazer o Tarcísio. E nós temos aí também o Paulo Gonet. Paulo Gonet colocando medo nos petistas. Quem é Paulo Gonet? Paulo Gonet é aquele homem que encaminhou o pedido de condenação do presidente Jair Bolsonaro no TSE. Ele é procurador do Ministério Público Eleitoral. Aras tenta ser reconduzido, dificilmente será. Né? Engraçado que diziam que Bolsonaro colocou um petista na PGR. Porra, se o petista está na PGR, então é muito mais fácil o PT reconduzir o petista, né? Mas não, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Só o Jacques Wagner tem trânsito com o Augusto Aras. Percebam as pessoas que enganam vocês. Se o Augusto Aras era um petista na PGR, por que o governo do PT não reconduz Augusto Aras? Estaria tudo em casa, concorda comigo? Mas, na verdade, Paulo Gonet está sendo aí cortado e alguns petistas estão com medo. Porque o Paulo Gonet é aliado de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Significa que se Lula optar por indicar Paulo Gonet, além do Alexandre de Moraes ter indicado os 2 novos ministros para o TSE, ele também terá indicado o PGR, formando assim um poder total. Porque agora Alexandre de Moraes não vai mais precisar desses inquéritos de ofício, de inquérito ad eterno. Ele vai poder ter um PGR aliado, que o PGR vai oferecer a denúncia. Estão entendendo a importância disso aí? Então, o Paulo Gonet, aliado de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, está cotado. O Lula, por algum motivo, está suscetível a isso. Ele não tem sustentação na Câmara e a sustentação do Lula é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Então, talvez por isso ele tenha que devolver alguns favores, né? Como foi no caso da indicação para o TSE. Então está feito aí essa colocação aqui, desse alerta que os próprios petistas estão fazendo ao atual mandatário do Poder Executivo. Eles alegam que, numa eventual pressão popular, o Paulo Gonet poderia ir com essa pressão. Uma pressão tucana para a tomada do poder, né? Após ser criticado por presidente do Uruguai, Lula minimizou a perseguição ao oponente do Maduro. Ele considerou isso pormenores. Vamos ver a fala do petista durante o Mercosul. De todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. E o ministro Benedito Gonçalves multou um advogado que resolveu questionar o julgamento e pedir a anulação. Imediatamente, o Benedito Gonçalves multou esse advogado por litigância de má-fé. Não pode questionar. Pessoal, o prefeito do Rio de Janeiro, esse que a gente viu mais cedo aí, que é aliado do Lula, tomou uma chamada do senador Portinho, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, por um motivo que vocês verão aí bem esquisito, mas foi uma vaca no meio de uma via expressa de alta importância do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada primeiro na vaca aí. Positivo, Vinícius. Tô fazendo um vídeo também. Ela tá muito nervosa. Vou mandar aí pra você ver a situação. Eu e o Lucas conseguimos segurar ela agora que eu peguei o telefone pra fazer um vídeo. Vou mandar aí. Vocês viram a vaca, né? E essa vaca foi postada pelo próprio Eduardo Paes. Ele coloca assim: eu amo o que faço, mas às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio de Janeiro. Bota carinhas, emojis. Surgiu uma vaca na linha vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 176. Essa categoria 176 é um telefone para você denunciar
problemas na cidade aqui, tá? Aí o Carlos Portinho foi muito assertivo quando ele vai lá e retuita o prefeito respondendo a ele. Sabe aqueles painéis acústicos que eram bonitos, pintados e foram instalados na linha vermelha para a Copa e Olimpíada, mas que nunca, em mais de 10 anos, foram trocados e estão todos quebrados em estado de miséria? Aqueles painéis podem, por onde ambulantes invadem a pista, servem de escora para moradias irregulares e têm sido toleradas pela prefeitura? E servem até para invasão de meliantes na pista para fazerem arrastão? Pois é, fica a dica. Vaca não voa, Eduardo Paes. Entrou ali devido ao abandono da linha vermelha. Troca lá, vai. Impressionante o descaso do prefeito do Rio de Janeiro com a cidade. Eduardo Paes, que nos seus primeiros mandatos, né, aproveitou muito da verba que jorrava de PAC, né, muito dinheiro do governo federal, pegou aqui aquela época da subida ainda das commodities chinesas, exportação de commodities chinesas, mas agora Eduardo Paes está se mostrando que, com o orçamento limitado, e até mesmo não jorrando com aquela roubalheira toda que foi na época do governo do PT, fica muito mais difícil a coisa, né? E a gestão dele continua uma lástima. Essa vaca é a representatividade do abandono. A linha vermelha é uma via expressa importantíssima que conecta o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com o centro da cidade e Zona Sul. E também com a Zona Oeste, se for considerar a conexão com a linha amarela. E é impressionante o descaso de um prefeito que ainda vai fazer gracinha na internet, né? É um brincalhão esse Eduardo Paes, mas ano que vem tem eleição para a prefeitura. Bolsonaro faz parada no meio do povo. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, se mostrando conectado com a população. Ele resolveu aí se deslocar para Goiânia e durante esse deslocamento para Goiânia, ele parou para poder cumprimentar as pessoas e comer aquele bom e velho caldo de cana do presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aí na interação dele com o pessoal. Aí é o presidente Jair Bolsonaro, sempre ao lado da população, né? E ali não tem medo do povo, né? Estranhamente, outros líderes de outros espectros políticos não atuam da mesma forma. Pessoal, o general Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro, se inspirou no Lula. Ele que notoriamente é um fã do atual mandatário do Poder Executivo, né? Os sorrisinhos, os abraços, toda a forma como ele trata o Lula, ele deve ter se espelhado no presidente da República em exercício, que passeia muito pelo mundo, e resolveu também passear. Foi visitar a Alemanha. O perfil oficial do Exército Brasileiro justificou a viagem da seguinte forma. Em Berlim, Alemanha, na última terça-feira, 4 de julho, comandantes do Exército e delegação foram recebidos no Comando Conjunto Territorial das Forças Armadas Alemãs, em atividade inserida na visita oficial à Alemanha. A comitiva brasileira foi recebida pelo general Andres Henne, comandante territorial em exercício, brigadeiro Thilo Medler e chefe do Estado-Maior e militares do Estado-Maior do Comando Territorial. O Comando Conjunto Territorial das Forças Alemãs é uma estrutura militar criada em 2022.
com as finalidades de realizar a defesa do território alemão e apoiar as instituições governamentais em caso de catástrofes, emergências e crise em geral. O evento proporcionou excelente possibilidade de troca de informações e experiências, uma vez que as missões do Comando Conjunto Territorial Alemão correspondem, em grande medida, às atribuições constitucionais do Exército Brasileiro, particularmente no que diz ações subsidiárias de socorro a vítimas de calamidades no apoio de órgãos públicos federais e municipais. Os comentários, se vocês forem lá ver os comentários, só tem melancia. Pessoal, basicamente o que ele está dizendo é: o nosso exército serve para servir de bombeiro. As Forças Armadas Brasileiras, na verdade, é um grande corpo de bombeiros, né? E aí, como o exército alemão, esse comando lá na Alemanha foi criado com essa perspectiva de ajuda em catástrofe, o nosso corpo de bombeiros gigante foi lá para a Alemanha aprender como é que se faz salvamento. Basicamente é isso que o Tomás Paiva fez para justificar a sua caríssima viagem para a Europa. Além de prender velhinhos, eles também sabem viajar, conhecer a Alemanha. Alemanha, hein? Passado interessante também, prender pessoas em massa. Pessoal, o Joe Biden, né? Eu citei que essa imagem aí do Tomás Paiva foi ontem, 4 de julho. O Joe Biden foi para a comemoração do 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Imagine os pais fundadores dos Estados Unidos olhando os Estados Unidos hoje, né? Como seria? Seria interessante ver a reação deles. Mas o Joe Biden foi lá participar da comemoração e outro vexame, né? Ficou perdido no palco. Vamos dar uma olhada aí como se comportou o Joe Biden. Where is he? I don't know, man. I want to say hi to him. You're trying to get me off the stage. You're afraid I'm going to try to sing, aren't you? Thanks a lot, guys. Appreciate it. Então esse é o presidente dos Estados Unidos, né? E ele ainda quer ser reeleito. Enquanto isso, Donald Trump e DeSantis, governador da Flórida, concorrem lá para as prévias nos Estados Unidos. Meus amigos, me diga aí, gostou do programa de hoje? Se gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você achou do passeio do general Tomás Paiva na Alemanha, hein? Será que ele tem que pegar instruções de salvamento mesmo ou de outras coisas, de um passado remoto? Aqui foi Alan Frutuoso, para o canal Vista Pátria, todos os dias aqui com vocês. Compartilhem esse vídeo, deem essa força para o canal. E volto a falar, se você gosta do meu trabalho, gostou do vídeo até aqui e quiser colaborar financeiramente com o nosso trabalho, tem aí o Pix aí embaixo. Forte abraço a todos, tchau, tchau.